ele é tão claro que ele não nos deixa confundidos. E Abraão saiu, isso é fé, você sair de um lugar, sair de um lugar onde você está bem estabilizado, está sendo bem alimentado, tem de tudo, para ir para uma terra que você não conhece, só se tiver fé. Quando a gente fala de fé, nós vamos ler algumas passagens antes da onde nós lemos nessa noite. Você vai ver que Jesus Cristo, ele tinha vindo na caminhada dele, algumas pessoas tinham sido curadas, uma mulher naquele caminho ali, ela tem uma atitude de fé, ela diz que se eu tão somente tocar na orla do vestido do mestre, eu serei curada. Isso é fé. Porque, irmãos, o que acontece? Se nós perdermos a nossa fé, a gente perde a referência. Porque a salvação é pela fé. E a Bíblia diz que ela é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Porque em Efésios fala sobre fé. No capítulo 2 de Efésios diz o seguinte, que existe dois tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural, pastor Ronaldo? É aquela fé que as pessoas às vezes expressam por aí. Que se subir a escadaria da Penha, né, de joelho, chegando lá em cima, vai pedir alguma coisa e vai acontecer. O que é fé natural? É o Círio de Nazaré. Quando as pessoas disputam aquele pedaço de corda, achando que se conseguir ficar ali, muitos até têm infartos, morrem, mas não é divulgado, mas é fé, mas é uma fé natural. O que é fé sobrenatural? Fé sobrenatural é você estar aqui vendo que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando. Aleluia! Deus está abrindo porta de emprego. E outra coisa, você não precisa pegar um pedaço de corda, não precisa andar de joelho, não precisa subir escadaria. Glória a Deus! A fé que nós temos é dom de Deus, ela é sobrenatural. E é essa fé que nos faz nos lançarmos na obra. Nos faz nos lançarmos, irmãos, na obra. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu conheci uma mulher, ela foi a grande pessoa da minha vida, que muito orava pela minha vida, muito buscava pela minha vida. As pessoas chegavam para ela e falavam, não tem jeito mais, esse aí, a senhora pode desistir dele. E ela falava sempre, Deus ainda não deu a última palavra. Às vezes, irmão, nós damos ouvido a tantas coisas e não damos ouvido à palavra. A palavra de Deus diz que você não precisa desistir. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Jesus Cristo, ele disse o seguinte, irmão, não chamei você para ter vida boa. Vamos ter luta. O mar vai ficar encapelado, as dificuldades vão se levantar. Porém, tenha bom ânimo. Ou seja, tenha fé. Eu vou mudar a situação no meu tempo determinado e não no seu. O problema, irmãos, é que nós queremos que Deus haja no nosso tempo. E o nosso tempo, às vezes, não é o tempo de Deus. Né? Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 14, do versículo 6 em diante, você vê a história de Caleb, 45 anos esperando para tomar posse de uma terra que foi prometida. Moisés prometeu, mas Moisés era homem, sujeito a esquecimentos. Mas Deus, ele não se esquece aquilo que ele promete. Mas nós temos que ter consciência de que Deus vai cumprir a sua palavra. Mas é no tempo dele, não é no seu tempo, não é no meu tempo. Enquanto não se cumpre, aleluia! Acontece, irmãos, conosco às vezes, que por causa das dificuldades que estamos atravessando, nós paramos na obra. Nós não queremos mais fazer a obra. Nós questionamos, nós falamos, Senhor, eu me empenho na tua obra, eu estou lado a lado com o pastor, eu estou lado a lado com a minha missionária fazendo a obra e as coisas não acontecem. Tem um tempo, irmãos, determinado. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. Eu digo para os irmãos, eu esperei mais de 3 anos para uma promessa se cumprir na minha vida. Mas Deus, irmãos, ele é fiel. O segredo é não parar porque a promessa ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir? Vai, mas no tempo de Deus.
Enquanto não se cumpre, faça a obra. A Bíblia diz, irmãos, que Jairo, ele chega para Jesus e relata a situação. Alguém chega para ele e diz, ó, não incomoda mais o mestre. Ó, não tem jeito mais não. Já morreu, já está enterrado, Jesus não adianta mais, ela já morreu. Chegam para ele diz, Jesus fala para ele, crê tu somente. Eu creio. Crê tu somente. Aleluia. Eu vou dizer para você que não tem jeito mais nessa situação. Mas se Jesus não falou, continue firme, porque vai se cumprir. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós somos igual a irmã de Lázaro, né? Jesus, se tu tivesse chegado 2 dias antes, não teria acontecido. Agora, Lázaro já morreu, já está sepultado. Aí Jesus fala para ela o seguinte, não tenho eu dito que eu sou a ressurreição e a vida? Aquele que está morto, se crer, viverá. Ei, o teu sonho não pode morrer. Jesus está no controle das coisas. Eu gosto muito, irmão, do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele diz o seguinte, quando ele fala isso, ele está dizendo que a última palavra, tudo na vida dele, gerava em torno do aval do Senhor. Quando você aceita Jesus, é uma coisa interessante, muitos crentes não querem passar por esse processo, que é o processo de só fazer o que Deus manda. Não aguenta esperar. Eu vou lhe dar um exemplo na Bíblia que eu acho interessante. Essa semana eu estava conversando. Abraão. Você vê, Abraão, Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu, aquele negócio todo. Mas o que ele fez? Depois, no capítulo 12, Deus diz para ele assim, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Para Deus falar isso é porque Abraão estava saindo da posição. Aí Deus chama Abraão, fala para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? A promessa está de pé, mas você tem que estar na posição. Aleluia. Se você sair da posição, já era. 2 Crônicas, capítulo 15, Deus falando com o rei Asa, 15 anos de idade. Havia ido, foi para uma batalha, Deus deu vitória, após a batalha ele deu um banquete, e no banquete, a Bíblia diz, não eu digo, que o Espírito de Deus vem sobre o profeta, e diz para ele assim, Asa, enquanto você estiver comigo, eu estou com você. Quando você me deixar, eu te deixarei. Glória Diz a para Deus. quem Deus só tem compromisso com quem tem compromisso. Às vezes, não aconteceu, porque está faltando um comprometimento seu. Aleluia. Você é forte. Eu quero, irmãos, falar para os irmãos o seguinte. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu saí da vida que eu vivia, algumas coisas começaram a faltar dentro da casa da minha mãe. Eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe virou para mim e falou assim para mim, quando você não estava na igreja, não faltava nada em casa. Porque, irmão, eu cercava caminhão de compra no meio da rua, mandava descarregar na casa da minha mãe para não faltar nada, eu pintava o 7. Só, irmãos, que eu aprendi uma coisa. Quando eu aceitei Jesus, a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eu não tenho que pensar na hora da minha prova, ó, abra os seus ouvidos que eu vou falar agora. Na hora da prova, não tenho que pensar em voltar ao Egito. Não tenho que ir diante de Deus fazer reivindicações tolas. Como, por exemplo, no Egito eu tinha alho, cebola e pepino. Quando Abraão morre, Isaac vem seca, a Bíblia diz que Isaac queria voltar para o Egito. Deus disse, ó, não volta para o Egito não. Fique na terra que você está, que é aí que eu vou te dar vitória. É aí que eu vou te dar atenção. Irmãos, preste atenção. Não retroceda. O pastor cantou, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de ir um pouco mais. Sabe por quê, irmãos? São as provas que vai dando forma ao vaso. É as provas que vai dando forma ao Me vaso. ajuda, Deus. Me ajuda. É as provas. Irmão. Eu já falei aqui numa consagração do Steve, que depois que eu me formei, eu fiquei 3 anos desempregado. Aí eu fiz a pós-graduação, continuei desempregado. E as pessoas falando para mim, engraçado, tu está no evangelismo,
tu está na doutrina, tu está na saída, você está em todos os trabalhos que o pastor convoca, mas Deus não abre porta de emprego para você. Aí Deus disse para mim assim: meu servo, não turba o teu coração não, eles querem questionar que forma eu quero dar a você, mas fique tranquilo, quando eu te der a forma que eu quero, eles vão ter que bater palma e dizer: só o Senhor. Não desista. Mantenha a tua fé inabalada. Mantenha a sua fé inabalada. E continue adorando o Senhor. Não deixe de adorar o Senhor. Obrigado, meu Não Deus. deixe de adorar o Senhor. Por causa das lutas que você está atravessando na sua vida. Deus, Ele tem o tempo de agir na nossa vida. Né? Hoje, essa semana, eu conversando com o pastor, estava falando: pastor, a coisa deu uma enrolada, está difícil. Falei para ele: vou pegar empréstimo, vou fazer, vou acontecer. E eu falei para ele: eu estou 10 anos na instituição, nunca peguei empréstimo, vou pegar empréstimo, vou avançar minha obra, vou comprar o carro, vou fazer e vou acontecer. E ele, na serenidade dele, disse: Ronaldo, calma. O que Deus já falou para você fazer isso? Irmãos, às vezes as lutas, as provas, faz com que nós queremos tomar decisão sem a direção de Deus. Verdade, Pai. Aleluia. E eu, irmãos, eu não vivo mais, nem você vive mais, Cristo vive em nós. E se Ele vive em nós, as decisões têm que passar pelo crivo dele. Abraão, irmãos, quando ele saiu da direção de Deus e tomou uma decisão em se deitar com Agar, o que aconteceu? Até hoje há um reflexo da decisão de Abraão. Né? Porque você vai ver aí, né? Irã, Israel, essa luta toda, é porque Abraão se deitou com Agar. É parente brigando por causa de uma decisão tomada errada. E eu já falei, irmãos, aqui, que eu me lembro que quando eu estava desempregado, algumas pessoas, né, que queriam me castigar, né, trazer a ira ao meu coração, falavam para mim: rapaz, tu tem que dar um jeito, vai fazer alguma coisa, não sei o que. E falava várias coisas, e Deus falava comigo: aquietai de saber que eu sou Deus, aquietai de saber que eu sou Deus. Aí eu prestei um concurso, e nesse concurso, na época do concurso, quem, né, fez pressão para que o concurso acontecesse, eu passei no concurso, não fomos chamados para aquilo que fizemos, ficou aquela briga toda, e eu, como advogado, já sabia que eu podia entrar na justiça, podia entrar com recurso, mas eu falei: eu vou esperar o tempo de Deus. Aí os colegas chegaram para mim: Ronaldo, você foi chamado? Eu falei: não fui chamado. Vamos fazer o seguinte, nós estamos reunindo 20 pessoas e vamos botar na mão de um advogado. Eu falei: Jesus, tu és o meu advogado, mas eu vou entrar nesse bolo aí também, vamos ver o que vai dar. E entrei no mundo do bolo. Eu esperei. 3 anos não chamou. Depois que botamos no advogado, mais 2 anos, 5 anos esperando. Mas eu fiquei nos firmes, crendo que Deus, no tempo dele, ia abrir a porta. Aleluia. Ele ia abrir a porta. E nesse período, irmãos, de 5 anos, quantas portas eu não fui e elas foram fechadas para mim. Eu estava conversando com a missionária Marília essa semana, com eles lá na casa do pastor, e eu falava o seguinte: eu fiquei numa prova, ficou 2 pessoas, ele e um rapaz de olhos verde, branco, alto, né? A capacidade profissional minha era maior do que a dele, mas o Brasil é um país racista em algumas áreas, né? E pela minha pele eu não fiquei, mas eu era mais capacitado. E eu saí daquela sala triste, abatido, e Deus falou comigo assim: mais uma vez, aquietai-vos e sabei. Aleluia. Aquietai-vos e sabei. E eu, irmãos, cheguei em casa, né, minha mãe na época, quando a gente estava vivo, estava entre nós, ela falou para mim: já sei, você não conseguiu, tá vendo aí esse negócio de igreja? Porque, irmãos, nós somos atacados, porque nós somos servos de Deus, as pessoas não querem aceitar Jesus. Mas eles sabem que Jesus pode fazer coisa sobrenatural. Né? Porque quando alguma coisa não está dando certo, eles apontam: você é da igreja e nada dá certo. Né? Eu sabe até, irmão, eu até pedi perdão ao Senhor. Quando o irmão estava sorteando esse CD, eu pensei assim no meu coração: irmão, toda vez que eu vi o irmão, em vez de vender, ele dá o CD. Pode reparar, pelo menos as vezes que eu vim aqui, não vim vender, só vim dar. Mas, irmãos,
Deus cuida de nós, irmão. Aleluia. Deus cuida de nós. Glória a Deus. Eu fiquei uns 5 anos desempregado. 5 anos, não foi 5 dias. 5 anos desempregado. Quando eu recebi o telegrama, na minha casa, eu fui para o monte e dei glória a Deus. Falei, Senhor, tu está começando a me exaltar agora. Amém. Sabe por quê, irmãos? Vale a pena esperar. Não se desespere, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Hoje, algumas pessoas às vezes me ligam por algum tipo de situação que acontece no seio da família. Poxa, pastor, dá para o senhor dar um jeito? Aí eu me lembro que essa pessoa murmurou quando eu estava desempregado. Porque, irmãos, o Salmo 126 diz que Deus prepara uma mesa na presença daqueles que nos perseguiu, aqueles que nos caluniou, que disse que a gente não ia conseguir. Deus prepara uma mesa. Presta atenção, Ele prepara a mesa, mas quem te afligiu não senta. Fica de pé, olhando a sua vitória e aplaudindo, dizendo que só o Senhor é Deus. Porque, irmão, o adversário não senta na nossa mesa. E eu, irmãos, falava com o Senhor essa semana, eu estava em casa, né, após ter lavado a louça, arrumado a casa, passado a roupa, feito todas as coisas, sentei, irmãos, para pensar um pouco. Eu estava dando glória a Deus por tudo que eu passei e aonde eu estou hoje. E aonde eu estou hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque valeu a pena esperar. Valeu, irmãos, a pena esperar. A minha mãe, uma semana antes de falecer, ela falou assim para mim: eu nunca pensei que eu teria uma casa própria. E nunca pensei que era através de você que eu teria. E ela falava, quanto eu murmurei por você estar na igreja. Então, irmãos, é passageiro, essa prova aí é passageira. Continue mantendo a sua fé, a sua integridade diante de Deus. E acima de tudo, irmão, eu vou te dar qual é o maior segredo de eu chegar onde eu cheguei. Embora muitas pessoas não acreditem. Essa semana eu estava até falando com o pastor. Eu vou ir na casa de algumas pessoas que duvidam do que eu faço e do que eu exerço hoje. Vou bater na porta. Eu vou bater a mão na porta para as pessoas saberem que Deus é Deus na nossa vida. Aleluia. Fique, não desista, não saia da tua posição, continue lado a lado com a sua liderança. Aleluia. Primeiro, irmão, esquisito, para mim ser tão abençoado, eu não questiono minha liderança. Eu não questiono, eu sou fiel à minha liderança. Isso, irmãos, é importantíssimo. O crente, para ter vitória, tem que ser obediente. Se não for obediente, nada acontece. E não adianta, irmãos, tem um papinho por aí que diz melhor obedecer a Deus do que o homem. Então o homem está fazendo o que na terra? Para que existe pastor? Para que existe presbítero? Para que existe diácono? Para que existe diaconismo na igreja? São para ser respeitados dentro das suas funções. Se você não consegue obedecer a eles, como é que tu vai obedecer a Deus? Amém. E o desobediente, irmão, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Eu estava falando com o pastor, hoje o dia foi tão bom, irmão, que eu esqueci até que eu estava de serviço hoje. E eu confesso para os irmãos, 10 horas falta para me buscar em casa. Eu tenho que estar em casa às 10 horas. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela igreja do pastor Luiz, pelo amigo, né, que o pastor Luiz tem se tornado, meu, né, todas as vezes que estamos juntos, nós conversamos, tenho aprendido muito com ele. Eu me lembro que a consagração que eu entrei aqui, o pastor Luiz pregou sobre Jó, naquele dia eu precisava, irmão, daquela palavra. Eu estava passando por uma situação difícil, e eu falei com o Senhor que eu precisava que Deus falasse comigo. Eu vim aqui na igreja, eu vim até de bicicleta, se não me falha a memória. E ali Deus usou o pastor Luiz, irmão, de uma maneira assim, eu fiquei impressionado como Deus responde a gente. O pastor, ele costuma dizer para mim, lá na igreja, o seguinte, irmão, Deus pode te dar revelação, pode te dar profecia, mas a maior revelação é a palavra. E aqui na palavra, naquele dia, eu saí daqui confortado e, detalhe, com o aconselhamento da decisão que eu tinha que tomar no meu trabalho. E eu precisava de uma resposta de Deus. Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu não me permito, é abonar o meu caráter, seja na minha vida ministerial ou na minha vida profissional.
E nós, numa ação nossa aí, houve uma grande apreensão. O irmão sabe que hoje houve esse tumulto todo no estado do Rio de Janeiro, a Copa do Mundo, nós estamos sendo pressionados, tem que dar resultado para turista vir para cá, aquele negócio todo. E o que acontece? E nós nos juntamos com algumas DP daqui da área e de outros lugares, e houve uma grande apreensão, e houve um acordo para que tudo fosse dividido. E eu falei assim, ó, eu não participo e não aceito a situação. E falaram para mim assim, você tem se posicionado por quê? Porque você é pastor? Falei, não, porque eu sou servo de Deus que é morar no céu. Irmão, não permita que o diabo venha fazer você abrir mão do teu direito de morar no céu. Porque, irmãos, eu costumo dizer que às vezes as mínimas coisas vão impedir muito crente de entrar no céu. Então, irmãos, fique firme na sua posição. Amém. Se Deus falou que vai abrir a porta, espere que Ele vai abrir. Se Deus falou que vai mandar o recurso, fique tranquilo, Ele vai mandar o recurso. Mas Deus faz no tempo dele, não é no seu. Fique na sua posição. Deus vai mudar a situação, Deus vai dar vitória. Então, irmãos, é importante para nós mantermos, irmãos, a nossa fé no Senhor. Amém. Pastor, mas tudo está dando errado. Às vezes eu vejo da esquerda está dando certo, da direita está dando certo, e eu estou no centro da vontade e não está dando certo. Eu tenho uma receita para você. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Nenhuma prosperidade que não vem de Deus, a Bíblia diz que é como a erva do campo, ela murcha. Não dura muito tempo. A bênção de Deus é duradoura. Muitas pessoas hoje se queixam, estão se queixando por aí, falando, indo para gabinete pastoral, porque achou que estava na bênção, não era a bênção de Deus, que hoje nós costumamos dizer, que quando você está no deserto, você está propenso a algumas coisas que acontecem. Primeira delas, ter miragem. Miragem é um fator que você tem quando está no deserto. O sol bate na sua cabeça e você começa a ter miragem. Você acha que aquilo é real, é de Deus para a tua vida, e não é. Aí lá na frente você vai ver que aquilo não era de Deus para a tua vida. Espere o tempo de Deus para a tua vida. Fique firme no Senhor, e Deus não vai fazer todas as coisas na sua vida. Amém? Quero louvar a Deus pela tua vida, fique de pé comigo, quero orar por você, para que Deus abra a porta que você espera, que Deus está abrindo. Você está esperando que Deus abra para a tua vida. Deus, irmãos, Ele é fiel. Ele é fiel. Eu me lembro, irmãos, estava pensando, quando eu cheguei para minha mãe e falei que ia fazer uma faculdade, minha mãe falou assim, eu não posso pagar uma faculdade para você. E eu falei, não tem problema não, eu vou trabalhar, eu vou ser ajudante de pedreiro, vou fazer massa, eu vou pagar uma faculdade. E a minha mãe falava assim para mim, meu filho, olha só, eu não posso pagar, mas você diz que o teu Deus pode todas as coisas. Eu quero, irmãos, falar uma coisa para você que eu falo constantemente lá na igreja. Ou quando eu falo numa igreja, eu gosto sempre de lembrar os irmãos. Nunca se esqueça, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu tive irmãos que acreditavam em mim. Muitos irmãos compravam livros para mim da faculdade. Tinha irmão que chegava para mim e falou assim, pastor, o senhor, como é que tá? Está dando para pagar a faculdade? Eu falava, esse mês está apertado, pastor, eu vou te abençoar. Então, irmão, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós temos Deus, mas tem as pessoas que Deus levanta aqui na terra para nos ajudar. Obrigado, Jesus. Entendeu, irmão? E esse ano, irmãos, eu quero abrir aqui o meu coração para os irmãos. Eu estarei já... Estou estudando, estou terminando agora algumas pesquisas que eu estou fazendo. Esse ano eu estou lá na igreja, tenho pedido oração aos irmãos. Como eu também faço parte dessa igreja aqui, quero pedir aos irmãos, me ajudem em uma oração. Eu vou fazer uma prova agora para juiz federal, juiz de direito. E eu preciso passar nessa prova, porque eu quero ir para fora do estado, quero morar fora do estado do Rio. E esta prova, para mim, ela é importantíssima. Eu já estou estudando há 1 ano e meio para fazer essa prova. E hoje, eu quero abrir mão do cargo que eu tenho para poder fazer essa prova e sair do estado. Eu tenho desejo de estar morando em Macaé,
né, e trabalhando em Macaé. Então quero que Deus me abençoe nessa prova. Essa prova vai ser agora no mês de setembro. Eu estou estudando para poder fazer essa prova. Eu tive que fazer Direito, pós-graduação em Direito. Né, eu era da Polícia Civil, hoje eu sou delegado da Polícia Civil. Os irmãos que não sabem, eu sou delegado da Polícia Civil. E Deus, irmãos, Ele tem sido muito fiel na minha vida. Muito fiel. Você não tem noção, irmãos, de como Deus tem sido fiel. Amém? Mesmo em meio a todas as lutas, mas o Senhor, Ele tem sido fiel. Mas, irmãos, a fidelidade de Deus se manifesta na sua integridade diante dele. Muitas pessoas questionam, às vezes, né, algumas profissões que alguns crentes exercem, mas, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui, pelo pastor Luiz, né, que eu tenho certeza que eu vou ser participante, vou estar abençoando a obra dessa igreja, irmão. Eu coloquei isso no meu coração. Assim como eu coloquei no meu coração estar ajudando lá na igreja a qual hoje eu pertenço, que é o Ministério Sal da Terra. O pastor lá diz que eu sou itinerante, mas eu não sou itinerante não. Eu agora estou lá com eles lá, não tem mais como, ainda mais que eu já almocei 3 vezes na casa dele e a comida é boa. Eu não quero sair, né? Não quero sair. Então, irmãos, eu não sou mais itinerante. Para você lá dizer que eu sou itinerante, eu sou de lá da igreja. Então, irmãos, eu louvo a Deus. Eu queria ser aqui do pastor Luiz, mas ele não me aceitou. Fica lá mesmo. Então, irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, pela vida, irmãos, dos irmãos, do pastor Luiz, que os irmãos possam, irmãos, estar firmes na obra, irmãos. Não desistem, irmãos, da obra. Fiquem, irmãos, firmes na obra. Com toda dificuldade, fica firme, irmãos, na obra. Amém? Eu quero orar, irmão, pelo aquele problema que você está passando. Eu acredito que Deus vai mudar a partir de hoje. Ele já vai estar entrando na sua vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e eu vou profetizar para você agora. Profetiza aí sobre o Deus, eis aí o teu povo, a tua igreja. Senhor, precisamos, ó Deus, que tu entres